que é uma live muito especial para quem trabalha assessorando empresas, né? É uma live onde nós vamos trabalhar com o professor Gustavo Tanja Jardim, que é um professor que atua muitos anos dentro da área de direito empresarial, né? E o professor Gustavo vai trabalhar conosco como é que fica a situação empresarial aí durante esse período de pandemia. Então, os nossos tópicos desta noite vão ser planejamento estratégico com as empresas e opções, porque o advogado que atua com direito empresarial neste momento de pandemia, onde tem que resolver contratos de trabalho, tem que resolver situações com fornecedores, tem que resolver situações com clientes, tem folha de salário. Os empresários, neste momento, estão vivendo uma verdadeira pandemia. E aí, você como advogado empresarial, você que vai ajudar a orientar os empresários, quais são os caminhos a serem seguidos? Então, o primeiro tópico que o Dr. Gustavo Tanja Jardim vai trabalhar conosco vai ser planejamento estratégico e opções que devem ser apresentadas para os empresários nesse momento. Segundo, nós vamos trabalhar alternativas para contratos com clientes e fornecedores. Então, o que fazer com contratos que a empresa tem com clientes e que ela não vai ter como cumprir ou vai ter muita dificuldade de cumprir? Qual é a alternativa que se tem neste momento? E depois, contratos com fornecedores. A empresa tem vários fornecedores, está com dificuldade de fazer o pagamento desses fornecedores em face da dificuldade de entrada de receitas, e aí ela precisa se organizar. Que orientações o advogado pode dar para a empresa nesse momento? O que ele pode fazer para auxiliar as pessoas jurídicas a se ajustarem nesse momento? E no nosso último tópico desta live, nós vamos trabalhar sobre responsabilidade civil das empresas nas relações com os consumidores. E atuar mais fortemente aí no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas agora sob um viés da empresa, né? Porque a empresa também estão passando por um momento difícil, com bastante dificuldade, e é o momento que os advogados estão sendo acionados para atuar dentro dessas empresas, para assessorar, para apontar caminhos, para apontar soluções. Uma coisa bem importante que nós temos que ressaltar, porque não se sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, se as restrições elas vão relaxar ou elas vão apertar, isso vai depender do estágio da pandemia, né? Pode ser que os governos estaduais, municipais e federal comecem a relaxar ou daqui a pouco eles restringam mais ainda, dependendo do quadro de doentes, do quadro de pessoas que forem vítimas fatais dessa doença. Bom, se a questão piorar, vamos pintar o pior quadro, né? Se a questão piorar e as restrições forem maiores do que já estão hoje, uma coisa é certa: a advocacia é função essencial à justiça. A justiça não para nunca, em nenhuma hipótese. Em pandemia, em recesso, em férias, a justiça sempre funciona. E ela só funciona através de advogados. Então é muito importante que os advogados tenham consciência que, apesar dos decretos restritivos de atuação e tal, a advocacia jamais vai poder ser restringida em sua atuação em face de qualquer tipo de decreto, porque a Constituição Federal assegura a justiça como serviço essencial, e se a justiça é serviço essencial e o advogado é função essencial à justiça, ele também não pode ficar cerceado de exercer a sua atividade profissional. Isso é muito importante, porque eu observei que em Santa Catarina, por exemplo, essa semana veio um decreto do governador liberando escritórios de advocacia para funcionar. Veja bem, o escritório de advocacia não pode ter parado em nenhum momento desde que começou a quarentena. Os advogados são funções essenciais à justiça. Sem advogado, não existe defesa de direitos. Como é que alguém vai se defender de um ato abusivo, de um ato ilegal, se o advogado for cerceado de poder trabalhar? Então, nem os advogados, nem seus respectivos escritórios podem ser cerceados de exercer suas atividades durante qualquer tipo de quarentena, seja ela municipal, estadual ou federal. Então, fiquem atentos para isso. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. Há uma tendência de que os governos eles comecem a abrir mais as possibilidades de atuação na vida profissional, mas pode dar uma reviravolta e piorar a situação e daqui a pouco vir uma restrição mais forte.
Não importa o tipo de restrição que nós tenhamos. Vamos pensar na pior restrição que pode existir dentro do país. Estado de sítio. É a pior restrição que tem. Uma determinação do presidente da República, onde se proíbe as pessoas de saírem às ruas, quem sai é preso e tal, etc. Mesmo diante de um estado de sítio, por exemplo, a justiça não pode parar. É função essencial ao funcionamento do Estado. E como o advogado é uma função essencial à justiça, ele também nunca vai poder ser cerceado da sua forma de atuação. Eu estou falando isso porque me chamou muito a atenção o fato de aqui em Santa Catarina constar no decreto do governador de que agora os escritórios de advocacia poderiam voltar a funcionar a partir de segunda-feira. Ora, os escritórios de advocacia jamais deveriam ter parado. Se alguém parou, parou por equívoco. Não era para ter parado e não tem que parar. O escritório de advocacia funciona sempre, porque eles são função essencial à justiça, certo? Então, feita essa breve introdução, esse breve alerta aí, vamos então ao conteúdo da nossa live dessa noite. Nesta noite, nós temos aqui o privilégio de estar com o professor Gustavo Tanja Jardim, que é um grande profissional da área do direito empresarial, tem bastante experiência, leciona muito sobre esse assunto e nós temos que, neste momento, nos munir de conhecimento, de subsídios para poder exercer uma advocacia de excelência. Então, o professor Gustavo Tanja Jardim, que é o coordenador científico da área de Direito Empresarial da Escola Virtual de Altos Estudos em Direito, ele vai nos presentear essa noite falando sobre 3 temas importantes para a advocacia empresarial. Primeiro, planejamento estratégico e opções que o advogado deve apontar para a empresa nesse momento, alternativas para contratos com fornecedores e responsabilidade civil das empresas nas relações de consumo e consumidores neste momento difícil. Professor Gustavo, seja bem-vindo à nossa live aí. Né? Estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje na Escola Virtual de Altos Estudos em Direito e vamos começar falando, então, professor, sobre as alternativas de planejamento estratégico que as empresas têm neste momento. Boa noite, professor Narciso. Boa noite, meus queridos amigos aí que estão assistindo, né, a nossa live, né? Eu gostaria de agradecer profundamente a oportunidade do professor Narciso, ele que é um entusiasta, um cientista, né, do direito, exerce a sua atividade aí como, além de professor, um excelente professor também, como juiz federal, então ele tem uma ampla experiência, né, em relação a diversas situações do nosso cotidiano jurídico e são de extrema importância, né? Ainda mais num momento ímpar como esse. Da mesma forma, eu gostaria, já que eu estou ingressando na casa de vocês aí, né, através da internet, dessa brilhante ferramenta aí, né, fazendo uma live, né, então deixar o papo de uma certa forma um pouco mais informal e também dizer, mas por que eu estou escutando o Gustavo? Né? Ele é um dos professores daqui, do EVA-ED, e, bom, enfim, eu sou advogado público, né? Eu tenho essa situação, sou advogado empresarial, né? E da Caixa Econômica Federal, então estou trabalhando também, até me assusta isso, nós estamos trabalhando em casa, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos trabalhando em home office, né? Home office e não para, realmente não para. Além disso, né, eu tenho a possibilidade de uma advocacia externa, né, e exerço com bastante afinco, né, da mesma forma a docência, né. Então, essas questões aí, digamos assim, o grande volume que eu tenho de processos, a minha atuação, né, não estou me vangloriando aqui, só estou me apresentando brevemente e conversando, né, com os amigos da advocacia que estão com problema, que estão apresentando, que estão diante de uma situação ímpar, uma situação realmente que nunca na história, né, brasileira nós nos deparamos com uma situação tão adversa, né, e que realmente os profissionais da saúde estão lá neste momento na linha de frente e com certeza quem dá toda a retaguarda são os operadores do direito. Então, eles têm uma função muito importante nessa hora. Bom, aí
independente de qualquer questão política que nós podemos efetuar, de dizer, olha, a atividade econômica tem que estar parada, tem que estar funcionando, eu acho que, com certeza, é muito fácil, né, nós entendermos que o bem maior é a vida. Então, a paralisação da atividade econômica, pelo fato príncipe, né, por uma ação do governo, que disse, olha, o que não é essencial, nós não vamos permitir o funcionamento. Isso traz uma série de prejuízos econômicos e as empresas estão se deparando com isso, né? E não vai ser, né? Não vai ser fácil, né? São algumas situações difíceis, né? E realmente, como traçar uma estratégia nesse momento? Claro, eu falo a vocês, que são meus colegas, enfim, meus amigos, meus companheiros de advocacia, eu tenho o privilégio também de ministrar aulas, inclusive para colegas que estão iniciando lá na advocacia, né, as questões práticas, exame de ordem também, assim como aqueles que são mais experientes, se preparando para a atividade da magistratura, aqui, por exemplo, na SMARC, aqui do Rio Grande do Sul, também tem a possibilidade. Então, eu atuo numa grande área, né, de operadores do direito, mas eu gosto de sempre começar a conversar com eles dessa importância do papel da advocacia e que isso vai efetivamente se concretizar na hora que vocês tiverem que dar, efetivamente, trabalhar para a empresa que vocês estão assessorando. Eu costumo brincar com os meus alunos, principalmente que estão iniciando mais na advocacia, né? E dizer para eles, olha, o que vocês querem? Vocês querem ganhar um processo ou vocês querem resolver o problema do seu cliente? Eu não tenho a menor dúvida que uma atuação ética na advocacia, uma atuação preocupada em resolver o problema do cliente, muitas vezes, não sempre, né? Não adianta nada eu ganhar o processo e aí devolvo o problema para ele. Enfim, imaginem, vocês têm uma empresa, né? Vocês estão assessorando uma empresa, não, vamos entrar num processo judicial, vamos bater as portas do Poder Judiciário de qualquer maneira e vamos ganhar o processo. Bom, daí ela perdeu um fornecedor, ela simplesmente entrou num processo que, bom, ganhou o processo, mas a atividade empresarial dela fica severamente comprometida, porque aquele é um fornecedor essencial. Então, o papel da advocacia vai muito além de ganhar o processo. Nós temos que, dentro da nossa ética, dentro da boa atuação, do conhecimento da técnica jurídica, das relações jurídicas, nós temos que fornecer elementos que nós consigamos resolver o processo, resolver o problema do nosso cliente. E não simplesmente bater as portas lá do professor, do Dr. Narciso, e dizer, olha, resolvo o problema. E aí, realmente, fica uma situação muito complicada depois que nós saímos, ganhamos lá os nossos honorários, enfim, saímos da situação da relação jurídica, da ação, e aí o nosso cliente está com uma situação péssima lá, né? Enfim. Então, essa atuação preventiva, essa atuação de orientação, tá, das empresas é de extrema importância. É de extrema importância. E digo mais aos senhores, não é só a questão de ter noção de como funciona a relação empresarial entre os fornecedores da empresa com seu fornecedor, mas também, efetivamente, nós somos técnicos do direito, né? E nós, como advogados, enfim, operadores do direito, nós temos que simplesmente pegar, né? Eu tinha um professor que me dizia isso, né? E eu achei muito interessante, por isso que eu repito também aos meus alunos, que o advogado, enfim, o profissional do direito, quem é um bom profissional, é aquele que dá uma resposta eficiente num momento de crise. Então, quando a empresa nos demanda como profissionais, o que elas querem? Elas querem, na realidade, que nós consigamos dar uma resposta eficiente neste momento, né, principalmente de crise. Claro, são vários momentos de crise, mas esse momento é um momento muito importante também, né, efetivamente, de uma crise muito grande. Mas então, como é que eu vou dar essa resposta eficiente? Bom, eu tenho que fazer isso através dos mecanismos, né? Um primeiro ponto, né, é fazer isso através de mecanismos legais.
Tá? E o Código Civil, por exemplo, é a nossa maior ferramenta, né? Principalmente, né, na questão da unificação das obrigações civis empresariais que houve em 2002. Então, por exemplo, nós temos que efetivamente conhecer as alternativas. E aí, efetivamente, eu gostaria de conversar depois, né? Não é questão de assuntos, né? de mais teóricos, enfim, mas nós temos que efetivamente conhecer os 3 princípios basilares, né? Fundamentais que permeiam todo o nosso código, que é aplicado na hora que nós vamos resolver problemas em juízo e na hora em que nós vamos orientar os nossos clientes. Então, veja, o primeiro grande princípio que a nossa lei civil traz é o princípio, são 3 fundamentais. E o último, eu vou deixar por último aquele que vai orientar também a conversa que vocês vão ter, a orientação técnica que vocês vão dar nesse momento. Veja, o primeiro princípio, grande princípio do nosso código, né, da nossa lei civil, é a socialidade. Nós vemos, né, nós tínhamos um código anterior, Bevilacqua, né, o código de 16, que era extremamente individualista. E nos interessava exatamente a pessoa individual. Bom, esse é um modelo que não serve mais para a sociedade atual, até porque essa pandemia que nós vivemos, ela é global, ela nos demonstra que nós estamos diante de nós vivemos interagindo com outras pessoas. Claro, a ideia da quarentena é ficar em casa, né? Mas vejam como essa interação é próxima, como essa interação é importante. Então, não adianta mais nós vivermos isolados no nosso ponto lá, que nós acabamos interagindo com várias pessoas. Então, o princípio da socialidade é um princípio extremamente fundamental do nosso Código Civil. Um segundo princípio, que também permeia todo o Código, nós temos que conhecê-lo, né, folheá-lo, entender principalmente a nossa lei, dentro dos princípios que transbordam, não é só ler os artigos da lei, é entender os princípios que estão além da lei. Porque, efetivamente, né, e aí me perdoem, é brincadeira também, porque daí os advogados seriam apenas quem fosse alfabetizado seria advogado. Eu sei ler o artigo da lei, bom, enfim. Então, nós temos que ir além, efetivamente, nós estudamos, nos preparamos para isso, né? Então, o segundo princípio que nós temos é o da operabilidade. O nosso código, a nossa lei civil é feita para ser operada. É feita, também chamado de princípio da concretude, que é efetivamente para resolver os problemas concretos. Né? Não é uma coisa só teórica, abstrata, e sim para resolver problemas concretos. E por último, senhores, e aí vai a dica, né, da relação, da atuação preventiva, de orientação, né, aos colegas aí que estão se deparando com essas indagações, né? Então, olha, chega lá o seu cliente e diz, e agora? Né? O que fazer numa situação como essa? Então, olha, estou com meus fornecedores assim, assado, tal, o contrato, não vou conseguir cumprir o contrato. Bom, senhores, nós estamos diante, temos que resolver a situação, não pode ser diferente, temos que resolver a situação pensando efetivamente neste grande princípio que permeia toda a nossa ordenação, nosso Código Civil, que é o princípio da eticidade. Então vejam, são 3 princípios fundamentais que devem ser conhecidos pelo operador do direito, pelo advogado, que quer resolver problemas concretos. Vejam, eticidade. O que é eticidade? Senhores, eticidade é aquela ideia da boa-fé, e aí nós já nos preparamos também para o nosso segundo momento, né, da nossa discussão, que é a parte da relação obrigacional. A eticidade, o que vem a ser? Nós temos um princípio da eticidade que está plasmado no nosso Código Civil na questão da boa-fé, senhores. Boa-fé objetiva. Vejam, a boa-fé nas relações obrigacionais é de extrema importância, tanto é que é um princípio maior do nosso Código Civil, não é só aqueles, né?
quem é mais estudioso sobre o tema, ou quem ainda não se lembra, talvez eu vou apenas relembrar. Nós temos, por exemplo, lá na parte geral do nosso código, o artigo 113, que diz, né, uma questão hermenêutica, né, que os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Nós temos aquela parte também, lá no 422, que está nas posições gerais dos contratos, que gera deveres anexos do contrato, um comportamento lá, né, aquele comportamento refletido, né? Eu contrato pensando no outro, eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Vejam, essa situação é de extrema importância. Né? E por último, né, a questão lá da função da boa-fé como limitadora, ou seja, na parte, principalmente está lá no artigo, na parte geral, lá do artigo 187, que traz essa questão de se eu tenho um direito e eu exerço ele de forma anormal, de forma egoística, enfim, causando dano a outrem, enfim, né, eu preciso, né, eu não estou fazendo, então eu tenho um limite, eu posso ter o direito, mas eu tenho um limite, né, eu não posso exercer de forma anormal. Então, qual é a orientação que fica nas relações que os senhores vão ter com os seus clientes? A relação de extrema boa-fé. Claro, nós temos que conversar, nós temos que explicar as situações, nós temos que chegar para o fornecedor, para os clientes, enfim, dizer, olha, eu não tenho condições, porque, já dizia aqui da escola do Rio Grande do Sul, nós temos o professor Clóvis do Couto Silva, que já nos dizia que a obrigação é feita como um processo, né? Não é simplesmente os interesses. Essa visão anterior que eu disse aos senhores, né, de que é simplesmente voltada para o credor, aquela ideia da obrigação voltada para a satisfação da prestação em cima do credor, isso aí é uma situação ultrapassada. A obrigação é um processo, ela se desenvolve ao longo de toda a relação, ela acaba sendo um processo, início, meio e fim. Ela não aproveitando que nós estamos numa live, né? A obrigação como um processo é extremamente diversa, por exemplo, de uma foto. Se nós vemos uma situação anterior, aquela situação antiga, daquela visão individualista do nosso código, de 2016, nós temos a obrigação como uma foto. É a prestação para satisfazer o credor. Hoje em dia, ela é um filme, né? Aproveitando que nós estamos numa live, né? Ela é um filme, ela começa, ela se desenvolve e ela termina. Então, senhores, na orientação que vocês têm estrategicamente, e vocês estão amparados pela lei, pelo um princípio maior da lei, vocês vão evitar danos, né, efetivamente aos seus clientes, se vocês orientá-los. E eu acredito que é a melhor forma possível, até pelaquela ética também, né? Na advocacia não adianta lá simplesmente romper uma ligação, um contrato, enfim, um relacionamento que já foi muito proveitoso e de uma hora para outra ingressar no Poder Judiciário para simplesmente dizer, olha, vamos resolver tudo na Justiça. Calma, né? Calma. Né? Talvez uma boa conversa, uma conversa aberta e franca, né, com seus fornecedores, com seus clientes, né, com seus clientes. Então, realmente, a saída ética. Vocês vão estar amparados, além de vocês fazerem uma advocacia brilhante. Eu acredito que, trabalhando sempre com transparência e ética, vocês estão efetivamente resolvendo o problema do seu cliente, estão amparados efetivamente na lei. Então, eu acredito, né, que nós vamos entrar depois, futuramente, claro, em defesas, numa parte extremamente mais técnica, né? Então, é legal até a forma como foi feita a nossa conversa, porque eu tenho a oportunidade de dizer para vocês situações que são maiores, que transbordam só aquelas pequenas resoluções, aqueles pequenos artigos mágicos da lei, onde nós fazemos uma subsunção e diz, olha, isso aqui é certo, aconteceu isso, o artigo é esse, está resolvido. Não, senhores. Até porque a nossa advocacia demanda muito mais do que isso.
Nós temos que efetivamente resolver esses problemas dos nossos clientes através, né, de uma orientação adequada. E a lei, e essa ética, efetivamente, o dever, inclusive nas relações de consumo, né, o dever de informação é importantíssimo, senhores, é importantíssimo. E mais, nós estamos também, imaginem, nós estamos aí privilegiando a nossa atividade. Bom, digamos, vou ter um atraso numa entrega, enfim, vou ter uma atividade que está paralisada durante um tempo. Olha, nós estamos primeiro seguindo a orientação do Estado, tá? Depois, nós estamos preservando a vida. Ninguém quer que o nosso país se transforme numa situação que está acontecendo, por exemplo, na Itália, na Espanha, ou que aparece nos noticiários nos Estados Unidos. Né? Isso não é brincadeira. Né? Quando os números, né, infelizmente, quando esses números que nós vemos na televisão começarem a se transformar em nomes, né, de pessoas que a gente conhece, enfim, que foram vitimadas por essa pandemia, né, essa questão se explica, né, vai começar a se explicar essa questão da atividade, dessa explicação, enfim, dessa questão da atividade econômica que vai ter que sofrer uma redução ou uma paralisação, inclusive, né, por um fato muito importante que eu vejo muitas pessoas, e aí vai ficar para o nosso segundo momento da conversa, eu vejo muitas pessoas falarem, né, alguns talvez não tão vinculados, vocês têm a oportunidade de estar aqui diante do professor Narciso, que tem uma preocupação extrema em dar a melhor resposta técnica, de orientar da melhor forma, né, os seus seguidores, os seus alunos, uma preocupação de um rigor, né, técnico. Então, eu vejo muita gente falar, mas eu não vejo, por exemplo, aqui, claro, eu acompanhei as lives anteriores, né, de direito do trabalho, e, aliás, eu recomendo também que os colegas e os amigos, enfim, os colegas da advocacia, os estudantes de direito que não verificaram, não viram ainda as lives essas da doutora Alexandra, né, doutor Jorge Renato também são, por exemplo, aqui são brilhantes. Então, elas afetam a nossa empresa, afetam outras esferas da nossa empresa, né? Mas eu não vejo ninguém falar, por exemplo, pouquíssimas pessoas, a não ser um brilhante artigo lançado agora pelo professor Bruno Mirage, aqui da URGS, da nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, falando exatamente sobre uma situação que a nossa norma, a nossa lei, né, traz para resolver situações como essa das obrigações, né, das relações obrigacionais, que é, por exemplo, nós estamos diante, né, de um caso fortuito ou força maior, enfim, aquela relação de rompimento de nexo de causalidade, né, que vai amparar tecnicamente a atuação dos juristas. Né? Um parênteses, professor. Um pequeno parênteses aí. Muito bem. Então, o professor, nessa primeira parte, ele colocou o seguinte, que é, resumindo, né? O maior papel do advogado que atua com empresas neste momento é ser um grande mediador, né? Mediar a relação do cliente dele, que é a empresa, com o fornecedor, para que essa relação não venha a se quebrar, que ela possa se manter de alguma forma, né? Todos enxergando que existe um bem maior a salvaguardar, que é a vida humana, e de outro lado também mediando a relação das empresas com os clientes. Então, esses são os dois principais, as duas principais pontas das empresas, o fornecedor e os clientes, de forma que ela possa, que o advogado, neste momento que às vezes o empresário chega estressado, apavorado, e diz, olha, aquele cara lá não me entregou, eu quero que ele me pague uma indenização, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Às vezes a empresa procura advogado querendo o sangue do fornecedor ou o sangue do cliente, né? Nós tivemos aqui uma situação hilária. Tem um aplicativo de entrega de comidas, né? Você faz lá os pedidos e tal. E tinha um grupo de advogados que atua como advogados desse aplicativo. E o aplicativo chamou os advogados, temos uma situação aqui que a gente não sabe o que fazer. Mas o que aconteceu? Não, o seguinte, o cara pediu comida lá para o restaurante através do aplicativo e tal, não sei o quê. E
ele recebeu o produto, não sei se demorou muito para receber, ou se chegou com não exatamente com o que a pessoa queria, a pessoa ficou indignada. E aí falou, né, mal do fornecedor lá, e o fornecedor depois chamou os advogados, que eu quero entrar com danos morais, danos materiais, lucros cessantes, eu vou pegar esse cara, e começou a fazer uma série de ameaças para o cliente, dizendo que ele era um miserável, morto de fome, e aí começaram a se xingar nas redes sociais. E aí a plataforma que vendia a comida começou a chamar advogados, olha, o que a gente vai fazer numa situação como essa? Tem alguma coisa para fazer eles pararem e tal? Então, veja, esse é um momento de desespero que as pessoas, que o advogado tem esse papel de mediador, de ajudar a conciliar as empresas com seus fornecedores, com seus clientes. Mas, professor, às vezes não é fácil. Às vezes você não consegue alinhar o pensamento da empresa com o fornecedor. Ficou inviável. Quais são as alternativas que as empresas têm, então, nos contratos com seus fornecedores? O que é possível fazer hoje em face dessa situação de quarentena? O fornecedor lá entregou o produto, a empresa está sem caixa para fazer o pagamento, quais são as alternativas que ela pode fazer? Ou ela precisa do produto e o fornecedor não está cumprindo o contrato, não está entregando o produto. O que é possível o advogado empresarial fazer nesse momento para ajudar a relação da empresa e o fornecedor quando a mediação não é mais possível? Quando simplesmente a negociação ela se encerrou, não tem mais o que fazer. Porque às vezes acontece. Eles não querem nem mais receber ligação do advogado, do cliente, às vezes você não consegue. Então, o que o advogado empresarial faz quando, neste momento de quarentena, a sua empresa tem problema com o fornecedor e não consegue pagar o fornecedor, e aí o fornecedor quer entrar com os meios legais e tal, ou a empresa precisa que o fornecedor entregue algo que não está entregando? Sim, é verdade. Inexoravelmente, essas situações aí nem sempre nós conseguimos, né? Eu alertei aqui, claro, que o ideal é a gente conseguir orientar o nosso cliente, né? Explicar das consequências do processo judicial, da demora, enfim, né? De todas, mas bom, e nem sempre, nenhuma parte, às vezes o seu cliente ele se convence, enfim, e a outra parte também não, enfim, às vezes a gente é obrigado efetivamente a procurar o Poder Judiciário, né, para resolver, né, para resolver essas situações. Bom, na questão contratual, claro, nós temos, diante dessa situação, efetivamente, desse impacto, porque essa crise econômica, primeiro humanitária e de saúde, e que se transforma efetivamente numa crise econômica, ela essencialmente afeta, né, dá um impacto muito grande em toda a ordem, né, de toda a ordem nas nossas relações obrigacionais. E, ao fim e ao cabo, o que as pessoas, as empresas, né, essencialmente, elas transitam, né, elas se obrigam, elas se conectam através de relações obrigacionais. Né? Nós temos um credor, um devedor, uma prestação, bom, enfim. E o ideal, né, a gente sempre que transita nesse meio das obrigações, a obrigação boa é aquela obrigação que acabou, né? Aquela obrigação que foi adimplida. Né? Então, ela é transitória. Uma das grandes características do direito das obrigações, né, é que ela é transitória, ela é feita para acabar. E como é que ela melhora? A melhor forma de acabar através do adimplemento, com certeza. Né? Mas, enfim, se eu estou diante de uma situação imprevisível, e aqui eu vou tomar liberdade, né, para ler, né, porque eu acho extremamente importante, né, nós verificarmos, não apenas ter a questão, saber como funciona, mas ter presente o texto da lei para a gente conseguir refletir em cima dele, é verificar assim, ó. Vejam, quando nós temos o caso fortuito ou força maior, existe uma grande discussão doutrinária, enfim, a respeito do que é caso fortuito, do que é força maior, enfim, né, o caso fortuito é um act of God, né, um ato de Deus, né, e a força maior, enfim, é uma questão humana, uma impossibilidade de... E ao contrário, se diz ao contrário também, qual é a relevância disso, né?
a questão do caso fortuito da força maior no impacto nas relações obrigacionais? Ela simplesmente vai lá dizer lá no nosso artigo 393 do nosso Código Civil que ele rompe efetivamente o nexo de causalidade. Vejam, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Ou seja, então, num primeiro momento, não interessa, né? Pode interessar, né, doutrinariamente, enfim, academicamente, mas a lei presta, né, ela dá a mesma consequência jurídica, tanto ao caso fortuito ou força maior. Então, vejam. Então, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não houver se responsabilizado. Claro, nós temos situações, por exemplo, de contratos de seguro, né, de contratos de seguro onde a pessoa se responsabiliza essencialmente por esses danos. Aliás, fica um pequeno parênteses também, antes de prosseguir, esse cuidado que nós temos que ter na orientação do nosso cliente em relação aos seguros, porque em muitos casos existem cláusulas nos contratos de seguro, né? E as empresas falam assim, não, isso aí não tem problema, eu estou garantido, né? As pessoas também, os nossos consumidores fazem os contratos, né, de seguro de vida, não tem problema, então eu tenho, estou garantido porque eu estou um seguro de vida, enfim, não vou deixar. Mas existem muitas vezes, isso aí essencialmente vai acabar batendo as portas do Poder Judiciário, né? Então, tanto no campo empresarial como no campo civil, situações em que existem cláusulas nos contratos dizendo que o seguro de vida, enfim, ou seguro de alguma situação, não envolve pandemias, né? Então, é aquela cláusula de contrato que a gente olha e diz, isso aqui nunca vai acontecer, até que acontece, né? Então, o Poder Judiciário... Mais um parênteses aí, professor. Isso a gente começou já a receber bastante... Essa semana foi a semana da Justiça Federal receber centenas de processos pedindo diferimento para o pagamento de tributos. Aí começou a chover, assim, querendo que os tributos fossem pagos só depois, no final do ano, depois que passasse a pandemia e tal, etc. E aí a gente começou a observar uma série de desistência de ações essa semana, a partir de hoje, porque o governo federal começou a baixar uma série de portarias, decretos, instruções normativas, ajustando para que as empresas pagassem os tributos mais à frente. Então, isso aí começou a se pacificar. Mas começou uma segunda onda agora. A onda daqueles que têm seguro de vida, seguro de saúde e tal. E me parece que quase absolutamente todos os contratos, em geral, aqui no Brasil, eles têm essa cláusula maldita, que diz assim, que em caso de pandemia, a pessoa não está coberta pelo seguro, seja de vida, de doença, isso é um problemaço que nós vamos enfrentar aí agora, porque essa questão vai se judicializar. As pessoas que morrerem face do coronavírus e que tiverem seguro de vida, as famílias vão acionar e a seguradora vai dizer o seguinte, olha, está lá bem expresso lá que não está coberto pandemia. Então isso é um problema que realmente o professor levantou aí e que vai acontecer. Mas o professor levantou uma questão bem importante aí, da questão do caso fortuito ou força maior, né? Evento humano, evento da natureza, imprevisível e tal, que está previsto no Código Civil Brasileiro como uma cláusula que pode ser arguída por uma das partes quando não for possível aquela mediação que nós falamos inicialmente, para que ela possa, então, se resguardar e não ter um prejuízo muito grande num desequilíbrio contratual. Mas é importante lembrar também, complementando o que o professor falou, que nós temos nos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil a resolução dos contratos por onerosidade excessiva, né? Que são lá o que os civilistas chamam de princípio da imprevisibilidade, um desequilíbrio contratual muito grande. E aí nesses 3 artigos, 478, guardem bem isso, porque isso vai ser muito utilizado daqui para frente, durante esse período aí de exceção. Se os advogados não forem capazes de chegar a acordos com fornecedores, com os clientes, eles vão ter que usar o que o professor já relacionou ali, que é o princípio da caso fortuito, da força maior, mas também, se a alternativa não for outra que se não resolver o contrato, o 478 do Código Civil, ele vai trazer lá uma possibilidade
de uma das partes rescindir o contrato sem ter que sofrer as multas do contrato. Então, isso é interessante, 478 do Código Civil. Você rescinde o contrato sem as multas contratuais, porque o contrato se tornou extremamente oneroso para uma das partes. Houve um desequilíbrio demasiado, né? E aí o 479, ele traz uma possibilidade para o réu dessa ação, onde o autor ele quer rescindir o contrato sem multa, o réu vem dizer o seguinte, no 479, não, olha, eu faço uma proposta aqui no processo, então vamos equalizar o contrato dessa forma. Ele faz uma redução ali e nessa redução eles conseguem chegar num acordo. E o 480, que seria o terceiro dessa série aí da resolução por onerosidade excessiva, ele abre a porta para se pedir judicialmente uma redução de um pagamento mensal que você tem em face de um contrato. Né? Pode ser um contrato de locação, pode ser um contrato de prestação de serviço. Né? Existe ali no 480 uma previsão legal no Código Civil para que, havendo uma excessiva onerosidade dentro do contrato, em face de uma situação como nós estamos vivendo hoje, que você abra ali um espaço para pedir judicialmente uma redução da prestação contratada para que se possa dar continuidade ao contrato. Então, esses serão os grandes artigos que vão formar a jurisprudência nos próximos meses, né, junto com aquele do caso fortuito da força maior, que o professor colocou. Então, esse vai ser um argumento técnico que os advogados vão passar a usar. Agora, professor, e nas relações de consumo, que é a nossa última parte aí, como vão acontecer as relações de consumo? O que as empresas podem fazer nesse momento de dificuldade? Lembrando aos nossos ouvintes que, se vocês tiverem dúvidas, questões, vocês podem digitar aí e a gente vai respondendo na medida do possível. Consumidores, professor. Claro, excelente, professor. Eu só gostaria de acrescentar mais um artigo que eu efetivamente eu entendo, né? Então, diante dessas situações contratuais, nós vamos estar, realmente verificar, olha, não é possível, o governo me proibiu realizar essa atividade, eu tenho uma empresa de prestação de serviços, de festas e tal, não pode mais ter festa, bom, é uma situação externa, né? E o parágrafo único do 393 nos diz: o caso fortuito ou força maior verifica se de fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Enfim, então, se eu tenho uma impossibilidade de cumprimento da obrigação do contrato entre as empresas, eu vou efetivamente dizer, olha, é uma questão de caso fortuito. Qual é a ideia? Rompimento, né? Simplesmente a resolução, né? E aí a gente devolve o que tinha pago, enfim, a gente tenta restabelecer o status quo antes, né? Claro, essa é a grande ideia, né? A impossibilidade também futura de cumprimento, bom, daqui a 2 meses também não tem condições, não. Enfim, caso fortuito ou força maior. Mas, claro, o professor Narciso falou de forma brilhante uma questão muito fundamental da nossa legislação civil, que é a questão do princípio, né, da conservação dos pactos. A ideia é que eu não quero resolver, eu não quero acabar com aquele contrato. Bom, enfim, a gente pode reduzir o proveito, nós reduzimos parcelas, então a gente continua com essa contratação que é benéfica para as duas partes. Então isso é importante para quem está advogando, né, para quem é o operador de direito, principalmente os advogados, de não entrar sempre nessa seara da resolução. Verifica se é interessante para o seu cliente também conservar aquele pacto. Bom, a gente muda, bom, foi uma situação imprevisível, extraordinária, mas a gente não consegue, né, resolver agora, então a gente... Bom, vamos diminuir um pouquinho, a gente atrasa um pouquinho, a gente altera essa equação e fica bom para todo mundo. Mas tem uma situação, e aí eu agradeço também, né, por essa oportunidade, e os queridos, internautas aí que estão seguindo aí e verificando e vendo a nossa live, uma sintonia um pouquinho mais fina, um ajuste a mais no parafuso, além dessa questão da teoria da imprevisão, que está lá no principalmente 317, 478, que é a previsão do artigo, porque vocês também podem ser demandados nessas situações, a previsão do artigo 477 do nosso Código Civil, que é uma sintonia um pouquinho mais fina, que vai ser exatamente que é uma possibilidade, o 477, ele vem ao lado dessas outras possibilidades dos nossos, né, que a gente já falou antes, que é exatamente essa preocupação, né,
de incerteza do cumprimento. Imagina, eu já tenho um contrato formado de empresas, entre empresas ou entre empresa e fornecedor, enfim, e aí eu tenho a preocupação de, olha, essa empresa aqui, ela deu férias coletivas para os seus empregados, ela não tem condições, ela não vai me entregar o que ela me prometeu, ou ela demitiu todo mundo, enfim, está quebrando. Então, vem a proatividade do advogado, conhecendo a lei, conhecendo a técnica da lei, vê assim, olha, o 477, que não é especificamente sobre isso, mas que vai também bater as portas do Poder Judiciário, o 477, eles nos diz essa incerteza de cumprimento, essa exceção, né, de insegurança. O 477 nos diz, se depois de concluído o contrato, nesses contratos que eu já paguei algumas prestações, eu vou receber os produtos lá no fim, né, ou vou daqui a um tempo, né, e eu começo a perceber que aquela empresa não vai conseguir honrar com aquele contrato. E o que eu faço? Eu continuo pagando? Eu paro de pagar? Eu oriento o meu cliente a dizer, olha, segue lá, porque, bom, se chegar lá no fim e ele temos que receber produtos lá em novembro, por exemplo, eu disse, olha, mas a empresa está parada, demitiu todo mundo, eu não vou continuar pagando. Então, essa exceção de insegurança que está lá no 477 permite que nós nos socorramos do judiciário e diz, né, se depois de concluído o contrato sobrevieram nas partes contratantes a diminuição do seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pelo qual se obrigou, pode o autor recusar-se a prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça o que lhe compete ou lhe dê garantia bastante de satisfazê-la. Veja, não é especificamente fechada no caso, mas é muito... É extremamente para se construir nessa situação, extremamente aplicável ao caso. Eu verifico que aquela empresa, que aquela outra empresa, ou que o meu fornecedor não está, né, efetivamente com condições de honrar aquela. Eu não vou deixar o meu cliente ir para mas vai chegar lá na frente, nós resolvemos lá em perdas e danos. Perdas e danos no quê? Qual é a efetividade disso, senhores? Eu vou deixar o teu cliente, vai deixar o teu cliente pagar várias prestações de um produto, de uma matéria-prima, enfim, de alguma coisa que ele não vai receber. Então, nós podemos nos valer do 477 de uma forma proativa para evitar um dano maior. Então, nós podemos dizer, não, então me entrega agora, olha, eu estou com essa insegurança. Ou me entrega agora, ou então a gente dá um jeito diferente, vamos parar de pagar as parcelas, tu me devolve, a gente já para por aqui. Então, isso é uma situação extremamente importante, né, que os advogados que atuam no direito empresarial vão ter que se atentar para isso, né? Então, enfim, aos colegas que estão aqui assistindo isso, vão conseguir, né, ter esse insight aí, enfim, e prestar um excelente serviço para os seus clientes, né? Para terminar, né, a nossa questão da responsabilização civil, claro, nós temos que estar, já foi de alguma forma adiantado aqui, né, a questão da responsabilidade civil, né, por danos, né, enfim, ao consumidor. Nós temos o artigo 18, o artigo 20 lá do Código Civil de Defesa do Consumidor. Enfim, a gente pode trazer várias situações onde, bom, contrato de transporte, por exemplo, senhores, vocês prestam assessoria para uma empresa de transporte. E aí, diante dessa situação, né, com os consumidores, o Estado simplesmente não permite turismo, uma empresa de turismo. Aqui no Rio Grande do Sul, na data de hoje, nós tivemos uma carreata, enfim, né, de várias empresas de turismo dizendo, olha, estou demitindo todo mundo, eu não tenho condições. Nesse caso, efetivamente, se o consumidor disser, olha, eu entrei, eu procurei, eu fiz um contrato, né, de transporte, enfim, eu tinha que levar turismo, enfim, mas ele não cumpriu, óbvio, ele não pode cumprir, né? Então, esse caso aí, sim, nós podemos trabalhar efetivamente, né, retornando àquela situação do caso fortuito, né, ou força maior, efetivamente, sem problema algum. Então, para buscar a exoneração da responsabilidade do nosso cliente. Tem situações, por exemplo, de empresas aéreas, nós já temos
determinações do governo, porque está realmente preocupada, né? O governo está muito preocupado com essa questão das empresas aéreas. Então, essas relações entre empresas de consumo e o consumo, o seu consumidor, no questão de transporte aéreo, essa situação, né, também vai gerar bom pano para manga, porque, enfim, essas multas de cancelamento, né, já tem o Ministério Público Federal também ingressando, né, na defesa do consumidor nessas situações. Olha, não pode cobrar multa, é cláusula abusiva nesse caso. Enfim, nós temos uma gama de situações onde nós vamos ter que trabalhar. E aí vai surgir, né, a expertise do advogado de conseguir trabalhar com os elementos, né, essenciais da nossa responsabilidade civil, né, que é efetivamente uma ação culposa, o nexo e o dano. O dano, nós temos que verificar, não é aquele dano hipotético, né? Tá lá, nós temos o 402, lucros cessantes, por exemplo, os danos materiais, nós temos que perceber efetivamente os lucros cessantes, né? E o dano emergente. Enfim, não pode ser um dano projetado, né? Essa é uma grande preocupação. Ah, mas eu ia viajar, eu ia fazer isso, eu ia não sei o quê, né? Todos os danos hipotéticos, né? Então essa é uma preocupação muito grande. Nós temos que evitar que esses danos sejam superdimensionados, né? Na proteção do nosso cliente, né? E, por exemplo, contrato de transporte, né? Eu estava vendo um artigo aqui do nosso Código Civil para ver como o nosso código que começou a ser gestado lá em 75 já diz, né? Por exemplo, nessa questão do consumo, se o seu cliente, imagina, o senhor, né, tem um cliente que é transportador, e ele disse assim, olha, quem tiver com sintomas do Covid-19, eu não vou transportar. E aí o cara disse, olha, estou sendo discriminado, que absurdo, né? Olha né? Eu não, como é que sabe? Eu disse, não, né? Tá lá, nós temos a própria lei, né? O próprio Código Civil já nos dizia isso, né? O artigo 741 do nosso Código Civil, por exemplo, já dizia que interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que não seja consequência de evento previsível, ele é obrigado a concluir. Tá, efetivamente, tá? Nós estamos falando aqui também, claro, essa parte aqui fala da questão dos cruzeiros, por exemplo, também, na questão do transporte, que ele é obrigado, não consegue mais andar, ele é obrigado, o cruzeiro teve que parar, né, o transporte então ele tem que oferecer toda a informação, ele tem que fornecer auxílio, né, alimentação, enfim, ou concluir de outra forma, né? Essa questão também, o transportador pode impedir, porque ele está também colocando em risco a saúde de todos, alguém que apresente sintomas da doença, sim, ele pode se recusar a embarcar, a ingressar no seu veículo. Então, vejam, tem uma série de pontos, por exemplo, que são muito interessantes, né, que, diante dessa situação excepcional, vão salvaguardar, né, as atitudes e vocês, como advogados, enfim, nós, como operadores do direito, nós temos que estar atentos a isso, né? Dizer, olha, o seu cliente vai chegar e dizer, olha, pode ou não pode? Aí você vai dizer, olha, enfim, vocês vão ter que cotejar o Código de Defesa do Consumidor, dizer, olha, isso aqui é cláusula abusiva, isso aqui não é, isso aqui é dano de consumo, isso aqui não é, bom, caso fortuito, não é, enfim, nós temos que indenizar. É responsabilidade. Muitos alunos me perguntam, né? Em caso de responsabilidade objetiva, e aí não precisa nem de culpa. Vejam, senhores, se nós estamos diante de uma pandemia e nós temos justamente essa situação ímpar, diferente, e que muitas relações são atingidas pelo caso fortuito ou força maior, nós efetivamente nós não sequer cogitamos da questão da responsabilização, porque o nexo de causalidade vai estar rompido. Então não há nexo que ligue o agir, né? Que não necessariamente precisa ser culposo, e sim pelo risco, né? Da atividade, por exemplo. Na nossa cláusula geral, nós temos inclusive uma cláusula geral de responsabilidade objetiva lá no nosso código, que é o 927, parágrafo único, que é pelo risco, né? Pelo risco da atividade, né? Então, vejam, nós temos que procurar mecanismos
Claro, não é buscar um dano ao consumidor. Claro que não. O direito do consumidor é bem respaldado, nós temos que agir com transparência e cumprir o Professor, direito. E proibir os abusos, efetivamente. estamos Sim, pois chegando não? aqui. O Instagram, quando fecha 60 minutos, ele derruba a live. Então, nós estamos chegando no nosso minuto final aqui. Quero só fazer um Minuto final. fechamento aqui. A gente conseguiu ter bastante informações relevantes aí sobre o direito empresarial aí. Quero convidá-los, então, agradecer ao professor pela sua presença e convidá-los. Amanhã, às 21 horas, nós vamos ter uma live comigo e com o professor Diogo Durigon sobre tutelas de urgência e suspensão de prazos processuais na quarentena, que tem gerado muitas dúvidas. Amanhã nós vamos esclarecê-las todas. Na quarta-feira, às 18 horas, desafios da advocacia de trânsito na quarentena. Vamos também trabalhar na quinta-feira, dia 9 de abril, às 21 horas, inadimplência nos contratos com a administração pública na quarentena. Então, é o professor Felipe Dalenogari que vai estar trabalhando conosco sobre direito administrativo, né? Quem tem contratos com o poder público, você que é advogado, advogada que assessora empresas que têm contratos com o poder público, como fica a situação desses contratos durante a quarentena, né? O que fazer diante de inadimplência de contratos com o poder público, onde a empresa não tem como cumprir o contrato em face dessa pandemia, e a questão da responsabilidade civil, revisão e suspensão dos contratos administrativos. Então, tudo isso vai ser visto essa semana. São, ao todo, 5 lives, começando com a live de hoje, que é uma live muito especial para quem trabalha assessorando empresas, né? É uma live onde nós vamos trabalhar com o professor Gustavo Tanja Jardim, que é um professor que atua muitos anos dentro da área de direito empresarial, né? E o professor Gustavo vai trabalhar conosco como é que fica a situação empresarial aí durante esse período de pandemia. Então, os nossos tópicos desta noite vão ser
Planejamento estratégico com as empresas e opções, porque o advogado que atua com direito empresarial neste momento de pandemia, onde tem que resolver contratos de trabalho, tem que resolver situações com fornecedores, tem que resolver situações com clientes, tem folha de salário. Os empresários, neste momento, estão vivendo uma verdadeira pandemia. E aí, você como advogado empresarial, você que vai ajudar a orientar os empresários, quais são os caminhos a serem seguidos? Então, o primeiro tópico que o Dr. Gustavo Tanger Jardim vai trabalhar conosco vai ser planejamento estratégico e opções que devem ser apresentadas para os empresários nesse momento. Segundo, nós vamos trabalhar alternativas para contratos com clientes e fornecedores. Então, o que fazer com contratos que a empresa tem com clientes e que ela não vai ter como cumprir ou vai ter muita dificuldade de cumprir? Qual é a alternativa que se tem neste momento? E depois, contratos com fornecedores. A empresa tem vários fornecedores, está com dificuldade de fazer o pagamento desses fornecedores, em face da dificuldade de entrada de receitas, e aí ela precisa se organizar. Que orientações o advogado pode dar para a empresa nesse momento? O que ele pode fazer para auxiliar as pessoas jurídicas a se ajustarem nesse momento? E no nosso último tópico desta live, nós vamos trabalhar sobre responsabilidade civil das empresas nas relações com os consumidores. E atuar mais fortemente aí no Código de Defesa do Consumidor, né? Mas agora sob um viés da empresa, né? Porque a empresa também estão passando por um momento difícil, com bastante dificuldade, e é o momento que os advogados estão sendo acionados para atuar dentro dessas empresas, para assessorar, para apontar caminhos, para apontar soluções. Uma coisa bem importante que nós temos que ressaltar, porque não se sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, se as restrições elas vão relaxar ou elas vão apertar, isso vai depender do estágio da pandemia, né? Pode ser que os governos estaduais, municipais e federal comecem a relaxar ou daqui a pouco eles restringam mais ainda, dependendo do quadro de doentes, do quadro de pessoas que forem vítimas fatais dessa doença. Bom, se a questão piorar, vamos pintar o pior quadro, né? Se a questão piorar e as restrições forem maiores do que já estão hoje, uma coisa é certa: a advocacia é função essencial à justiça. A justiça não para nunca, em nenhuma hipótese. Em pandemia, em recesso, em férias, a justiça sempre funciona. E ela só funciona através de advogados. Então é muito importante que os advogados tenham consciência que, apesar dos decretos restritivos de atuação e tal, a advocacia jamais vai poder ser restringida em sua atuação em face de qualquer tipo de decreto, porque a Constituição Federal assegura a justiça como serviço essencial, e se a justiça é serviço essencial e o advogado é função essencial à justiça, ele também não pode ficar cerceado de exercer a sua atividade profissional. Isso é muito importante, porque eu observei que em Santa Catarina, por exemplo, essa semana veio um decreto do governador liberando escritórios de advocacia para funcionar. Veja bem, o escritório de advocacia não pode ter parado em nenhum momento